Continuando a aula de hoje, vamos lá, mais um assunto importante. Só para rever aqui, o plasmídio é um DNA extracromossômico, né, presente no citoplasma de bactérias, e esse DNA, ele é responsável, ele apresenta alguns genes que conferem a essa bactéria resistência a antibióticos, síntese de toxinas, né, que é o veneninho produzido pela bactéria, né, a bactéria libera toxinas, enzimas aí, que são proteínas que degradam carboidratos, entre outros, pode até cânfora, tolueno, existe até já bactérias que sintetizam insulina, certo? E eu só para relembrar que daí a gente vai entrar aqui no processo de reprodução das bactérias. Então a gente viu aqui a fissão binária, a divisão binária, como que bactéria se multiplica na aula passada, e uma parte que ficou faltando é a reprodução sexuada de bactérias. E essa reprodução, que algumas chamam de sexuada e outras chamam simplesmente de transmissão de material genético, tem alguns autores que não consideram esse tipo de reprodução sexuada, porque bactéria não tem pipi, não tem, né, a vagina, daí não tem como ter relação sexuada. E, na verdade, muitos autores consideram isso aí simplesmente a troca de material genético. Existem três mecanismos de reprodução, de transmissão de material genético, que é chamado conjugação, transformação e transdução. São os três mecanismos, certo? Então, a divisão binária é muito simples, né? Você tem a bactéria aqui, a bactéria, essa é a fissão binária, a reprodução assexuada, que é aceita pela maioria dos autores de microbiologia. Então, o que acontece? Inicialmente, a bactéria multiplica esse material genético, né? Então, ela tem aqui, ela vai pegar e duplicar o material genético. Daí, após a duplicação, começa o processo de estrangulamento, que é a formação dessa estrutura chamada de mesossomo, certo? Então, o mesossomo começa a se formar, estrangula, que separa os dois materiais genéticos, e a gente tem aqui a multiplicação, que é igual à divisão celular, né? Então, a gente divide e, na biologia, divisão significa multiplicar, certo? Então, nós temos aqui duas bactérias. Quando a gente fala em organismos unicelulares, que são formados por uma única célula, que é o caso das bactérias, quando a gente fala em crescimento bacteriano, a gente está falando em multiplicação de células, várias células, né? E num meio de cultura, lá in vitro, fora do vivo, né? Fora de você, tudo que a reação química acontece dentro de você, a gente chama in vivo, e fora in vitro. Ali numa placa, a bactéria consegue se multiplicar ali e formar o que a gente chama de colônias, né? Então, são, na verdade, o crescimento bacteriano é a multiplicação de várias bactérias. Já nos organismos multicelulares, crescimento significa hipertrofia, aumento de tamanho, né? Então, dessa forma, nós temos duas bactérias filhas idênticas à bactéria da mamãe, né? Não confundir isso com mitose, isso não é mitose, isto é cisparidade ou divisão binária. Então, a transdução, ele é um processo bem interessante de passagem de material genético, porque envolve um vírus. Então, a gente tem um vírus aqui, certo? Esse vírus que infecta a bactéria é chamado de bacteriófago, e você tem aqui um material genético da bactéria, certo? Tá vendo o DNA bacteriano aqui. O vírus, quando ele infecta a bactéria, ele introduz o seu material genético dentro da bactéria. Então, vamos imaginar que aqui é o material genético do vírus e aqui é o material genético da bactéria. Uma vez que o vírus infecta a bactéria, ele utiliza aquela bactéria para se multiplicar. Então, ele acaba pegando e utilizando todo o DNA bacteriano, toda a célula bacteriana para ele realizar a sua multiplicação. E ele acaba, nesse processo,
adquirindo partes do gene daquela bactéria. E quando ele sair da bactéria, ele vai estar carregando consigo material genético daquela bactéria e ele acaba transmitindo esse material genético para uma outra bactéria. Muitas indústrias utilizam essa metodologia da transdução, que pegam-se bactérias, infectam essas bactérias com vírus, esses vírus se multiplicam dentro dessas bactérias, acabam capturando o material genético dessa bactéria e transmitindo para outras bactérias. Imagina uma bactéria que produz um hormônio, que produz uma proteína, que produz um antibiótico, certo? Ele vai infectar essa bactéria, vai pegar essa sequência genética e esse vírus que não tinha material genético nenhum, passa a carregar o material genético da bactéria com a proteína responsável pela síntese de novas proteínas, daí ele vai transmitindo essa informação para outras bactérias. Esse processo a gente chama de transdução, quando no processo de transmissão genético bacteriano a gente utiliza vírus, certo? Outro processo é a transformação. Na transformação, uma bactéria morre, a bactéria libera seu material genético no meio em que se encontra. Então, a bactéria pode absorver DNA livre no meio ambiente proveniente de outra bactéria morta, ingeri-lo ao seu material genético e ingeri-lo. Então, a bactéria morreu, seu material genético foi liberado no meio e essa bactéria acaba absorvendo esse material, né? Absorve esse material e passa a apresentar as características que essa bactéria anterior tinha. Então, a absorção de material genético do meio, a gente chama isso de transformação. Então, muita bactéria utiliza isso, por exemplo, quando num hospital, um profissional de saúde toca num paciente e leva essa bactéria para outro, a bactéria, ao ser carregado por outro paciente, essa bactéria pode morrer e liberar o seu material genético ali dentro daquele paciente. Bactérias daquele outro paciente vêm, absorvem esse material genético e acabam adquirindo as propriedades dessa outra bactéria. Então, esse processo chama transformação. Outro mecanismo é a conjugação. Na conjugação, ocorre a formação aqui de um pelo sexual, chamado pilissexual. Então, ocorre uma bactéria macho, que é uma bactéria, por exemplo, que tem o pilo sexual, e ela entra em contato com outra bactéria, que é a bactéria fêmea, e acaba transmitindo o material genético para aquela outra bactéria. Então, ela entra em contato com uma outra bactéria e transmite o material genético dela para essa segunda bactéria. Ele tinha um plasmídio, ela toca na bactéria através de um pelo sexual e acaba transmitindo o plasmídio dessa bactéria para essa. Então, essa bactéria inicial aqui, que não tinha esses plasmídios, no final acaba apresentando o plasmídio. Então, a bactéria recebeu o material genético de uma bactéria para outra. Então, ocorreu a transmissão do material genético de uma bactéria para outra através de um pilo sexual. Isso chama de plasmídio F, por exemplo, ela transmitiu esse plasmídio. Então, essa bactéria que não tinha o plasmídio, que não tinha esse pilos, começa a produzir esse pilo e transmitir o seu material genético para outra bactéria. Então, dessa forma, a gente viu aqui os 3 mecanismos chamados de sexuado de transmissão de material genético. Transdução, certo? Que utiliza-se vírus para pegar o material genético de uma bactéria e transmitir para outra através da infecção por vírus, né? A transformação, que a bactéria absorve material genético do meio ambiente onde ela se encontra, de uma outra bactéria morta, e acaba tendo esse material genético. E a terceira forma,
conjugação, onde tem uma ponte chamada pilissexual, que uma bactéria macho, vamos dizer que é essa bactéria macho, que tem o pilus, transmite um plasmídio para a bactéria fêmea, que não tem o plasmídio, e ao se reproduzir, essa bactéria passa a sintetizar, a formar esse pilus e transmitir para outras bactérias. Então, essas são as 3 formas de reprodução sexuada de bactéria. Agora a gente encerrou essa parte de conteúdo mais teórico de agentes infecciosos e a gente entra agora na parte mais prática nas questões das principais doenças causadas por bactérias.